Josué capítulo 23, verso 1 ao verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: Estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor o seu Deus que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança as tribos de vocês, toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Vermelho, o Mar Grande, o oeste. Verso 5: O Senhor seu Deus as expulsará da presença de vocês, Ele as empurrará diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Façam todo esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não te associem com estas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhe prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês fez fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, eles se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor seu Deus deu a vocês. Verso 14: Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou, mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor seu Deus lhe ordenou, e passarem a cultuar outros deuses, e a inclinarem-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra eles, e vocês logo desaparecerão da boa terra que lhes deu. Vamos orar, queridos. Pai, esta é a tua palavra, e diante, ó Deus, de um momento tão, ó Deus, precioso, de tanta graça que foi, ó Deus, ministrada no louvor, nesse momento, ó Deus, de lava-pés, que o seu Espírito continue falando aos nossos corações, renovando a nossa vida, assim como eu fui renovado pelo Senhor através da vida dos irmãos aqui nessa noite. Que o teu Espírito também assim faça e continue fazendo em cada coração aqui, não só destes, mas os que estão ouvindo também, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto para você, é um texto para mim, é um texto para todo aquele que quer ter um relacionamento profundo e duradouro com Deus, precisa de ouvir Josué 23. Tenho certeza que se eu te perguntar, eu vou te perguntar aqui agora, quem quer ter um relacionamento profundo e duradouro com Deus aqui? Quem quer? Todos aqui, eu tenho certeza, que desejam viver isso em sua vida. E o Josué 23 é para a gente uma inspiração e ao mesmo tempo nos ensina muitas coisas sobre isso, e eu quero falar sobre isso. O capítulo 24 e o capítulo 25 de Josué são os últimos 2 capítulos do livro de Josué. Você que está nos visitando, naturalmente você não sabe, mas nós estamos estudando o livro de Josué há muito tempo. Estamos acabando esse
né? E nós vamos entrar numa série que tem a ver com o seminário Espiritualidade Emocionalmente Saudável, mas esses 2 capítulos são 2 capítulos importantíssimos. Você que está aqui quer saber mais sobre isso? Você pode entrar no nosso canal do YouTube, se inscrever, participar. Inclusive, nós estamos gravando os cultos, colocando em online, mas também as pregações estão sendo colocadas ali. Então, às vezes você quer ver só a pregação, você também pode acompanhar no canal da igreja. E o capítulo 23 e 24 são 2 capítulos de exortação. Isso mesmo, exortação. Josué está ali finalizando e a sua vida está ao fim. Se você perceber, o capítulo 23, o início dele, é muito semelhante, você que gosta de anotar, é muito semelhante ao capítulo 13 de Josué. O mesmo capítulo 13 vai falar que Josué já era velho, de idade avançada. Porém, as perspectivas são um pouco diferentes, porque ali ele vai falar e o próprio Deus vai falar com ele que ainda há muita terra a ser conquistada. Porém, no capítulo 23 não é isso que acontece. O próprio autor, junto com Josué, declara aqui, que ele já estava velho. E aqui ele então reúne para falar com o povo a respeito daquilo que seria as suas últimas palavras antes da sua morte. Josué morre mais ou menos com 110 anos, mas homem como Josué foi um ícone na história de Israel. Josué, assim como Moisés, foi importantíssimo. Todos os homens de Deus foram importantes, desde Abraão até o nosso aqui Josué. Mas Josué, ele é muito parecido e há várias semelhanças entre Josué e Moisés. Josué mesmo foi quem passou no Rio Jordão com o povo, assim como Moisés passou o Mar Vermelho. Josué construiu um altar de adoração ao Senhor, um altar ao Senhor. Moisés assim também fez. Em várias passagens bíblicas nós percebemos falando, assim como foi com Moisés, assim Josué também deveria ser. Portanto, Josué era sim uma pessoa de muita importância. E ele então fala aqui com o povo. Ele convoca, o verso 2, acompanha aí comigo. Ele convoca todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais. Portanto, ele convoca todo mundo. Alguns pastores, alguns comentaristas bíblicos dizem que Josué não foi muito bom em preparar o futuro líder. Particularmente, eu respeito e entendo que essa é uma opinião e pode ser vista dessa forma. Porém, no caso de Josué, eu percebo um pouco diferente, porque para mim tudo indica que Josué foi de alguma forma usado por Deus para que isso não acontecesse, porque o povo de Deus precisaria entender que agora o líder deles seria o próprio Senhor. E assim acontece não só com Josué, mas com os juízes. Tanto é que quando o povo pede um rei, Deus disse: olha, vocês não querem eu como rei, então eu vou dar a Saul. Mas Josué então prepara o povo para que eles pudessem caminhar na fé. Josué, na verdade, é um tipo de Cristo. É o próprio Deus aqui falando com o povo e antevendo coisas que poderiam acontecer e preparando eles, dizendo: gente, olha, se vocês querem ter vitórias e se vocês querem ter um relacionamento sério, vocês precisam de seguir alguns princípios e não abandonar o Senhor. O texto então vai transcorrendo, e se você ler os versos 1, 2 e o capítulo todo, e se você que quiser ler também Deuteronômio capítulo 31 e 32, você vai perceber a semelhança das últimas palavras de Moisés com as últimas palavras de Josué. Tal é a semelhança entre os dois.
Isso não é à toa, não foi colocado de forma aleatória, não, pelo contrário, os textos ali mostram claramente o cuidado de Deus, mas também Deus sabia, assim como Ele sabe a respeito de nós, como eu, como você, nós somos inclinados ao pecado, inclinados a virar as costas para Deus, inclinados a esquecer Deus no nosso dia a dia, em meio aos nossos afazeres, em meio às vezes aos nossos momentos de raiva, aos nossos momentos de fraquezas, e Deus, como Ele usa pessoas para falar conosco. Josué fala com o povo, e o verso 3 até o verso 10 é um resumo de toda a história que Josué viveu com o povo de Deus. Gente, nós estamos falando de um homem que saiu do Egito e conquistou a terra prometida junto com o povo. Isso é muita coisa. Imagina a adrenalina desse homem, imagine a história que esse homem carregava. Ele sai com o povo do Egito, ele estava entre aqueles que estavam no Egito sofrendo a dor da escravidão, e ele agora entrega o povo, ele vai embora, vai para os braços do Senhor, diante agora de um povo que estava ali conquistado, tinha conquistado a terra, ainda algumas coisas a tomar posse, mas ele tinha vivido isso tudo. Nem Moisés, nem Abraão, nem um outro homem, a não ser ele e Caleb, tinham vivido aquilo, mas como líder somente ele. Era uma história e tanto, era um homem que podia sim falar com qualquer um, e todo mundo simplesmente deveria o quê? Sim, senhor, é isso aí. E Josué usa disso para que ele pudesse orientar o povo, e ele faz então uma lembrança, dos versos 3 ao verso 10, ele fala isso com o povo: gente, olha tanta coisa que nós vivemos, tantas conquistas que o Senhor nos deu. E a partir do verso 11, então, Josué alerta o povo, e ele então diz: gente, todas as vitórias que nós recebemos aqui foi porque o Senhor guerreou por nós. De fato, quando nós lemos as histórias que aqui estudamos, fica bem claro que Deus quis mostrar para o seu povo exatamente isso. Deus é que deu as vitórias. Foi o Senhor que pelejou por Israel, não foram eles, não foram a capacidade deles, não foram todo o arsenal do exército deles, não foi todos os conhecimentos que o próprio Josué tinha, e nós aqui estudamos, não, foi o próprio Deus que pelejou por eles. Isso fica bem evidente na história de Israel, isso fica bem evidente também em nossas histórias. Se não fosse o Senhor, meu Deus do céu. Deus então usa Josué para falar e alertar o povo: gente, olha, se vocês querem continuar tendo vitória, estejam ao lado do Senhor, porque se assim não for, vocês receberão o castigo merecido. E é claro, uma clara ideia fica aqui evidente. E qual é, pastor? A ideia de que se Deus não estivesse junto com eles, ou seja, que se Israel não estivesse como uma nação ligada ao Senhor, eles seriam como outras nações que seriam derrotadas. Deus não trataria Israel como uma nação privilegiada se eles virassem as costas para Deus. Deus não faria diferente se não fosse eles andando com o Senhor. E Deus fala isso, o verso 15 fala inclusive que Deus então retrocederia em relação às conquistas. Algumas terras seriam perdidas por causa daquilo que eles fariam voltando-se contra o Senhor. Verso 15, acompanha comigo aí, capítulo 23. Diz assim: mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal que os ameaçou
até eliminá-los desta boa terra que ele lhes deu. Uau! Portanto, até a terra, boa terra que eles tinham recebido, se eles virassem as costas para Deus, eles estariam perdendo aquilo que eles mesmos receberam do próprio Senhor. Portanto, gente, fica claro aqui a ideia de que Deus é que deu tudo para Israel. Eu quero destacar aqui 3 coisas que me chamam muito a atenção nesse texto e que nos mostram que como Josué então ensina eles, como eles poderiam permanecer-se ao lado de Deus, servindo a Deus e não perdessem tudo aquilo que eles receberam. E ele vai falar 3 coisas que são atitudes positivas. Tem coisas que ele vai falar para eles não fazerem, mas tem 3 coisas que, ao longo desse texto que ele fala para eles fazerem. O verso 6 é a primeira, vamos lá. O início do 6 diz assim: façam todo o esforço para obedecer e cumprir. Em outras versões diz guardar, né? Mas na NVI diz: façam todo o esforço para obedecer e cumprir. Vamos ler juntos até essa parte cumprir, vamos juntos, todo lá. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir. De novo, façam todo o esforço para obedecer e cumprir. Queridos, a primeira coisa que Deus usa Josué, para que Josué então peça ao povo que faça, e que também Deus quer que eu e você possamos fazer, para termos um relacionamento profundo e duradouro com Deus, é: façam todo esforço para cumprir. Nós temos aqui, eu sem precisar de fazer uma pesquisa, mas baseado nos que são da igreja, membros já, ao conversar, nós temos aqui um número muito grande de pessoas que já frequentam ou conhecem o Evangelho há mais de 10 anos. Essa pesquisa eu não sei, mas eu vou fazer aqui agora. Quantos estão aqui, nasceram no Evangelho? Nasceram, em uma igreja cristã evangélica? Levanta a mão. Olha o número. E quantos aqui cresceram, independentemente evangélico ou não, mas cresceram num lar cristão, que lê a palavra, que segue a palavra de Deus? Quantos levantam a mão? Isso, levanta a mão. Quantos aqui foram ensinados desde pequenininho a Bíblia, a palavra de Deus? Levanta a mão. Isso. O número é muito grande. Assim como o número é grande, se torna também cada vez mais o desafio de prosseguirmos e sermos fiéis ao Senhor ao longo dos anos. A cada dia que passa, cresce o número de pessoas que não permanecem firmes na igreja. O número de pessoas desigrejadas é cada vez maior, e em Ipatinga é muito grande. Todos aqui conhecem pelo menos alguém que não vai à igreja e que um dia foram. Todos aqui conhecem pessoas que eram firmes com o Senhor e hoje não são. E às vezes a gente ouve esses testemunhos e olha, não é para você falar assim: nossa, que pena, né? É para dar temor no seu coração. Você fala assim: meu Deus do céu, eu tenho que guardar o meu coração e sempre pedir a Deus para me ajudar. Quantos aqui vêm à nossa igreja, vêm, e muitos, não sei se é o caso dos nossos visitantes hoje, mas quantos aqui vêm na nossa igreja e estão rodando para conhecer, para saber qual igreja que vão permanecer, qual igreja, muitos vão, gostam da nossa igreja, falam: não, eu quero ficar aqui. Não estou dizendo que esses sejam pessoas que estejam frias na fé ou desigrejadas, não, mas é verdade que existe um número muito grande de pessoas que, em meio a tantos que estão fora da presença do Senhor. E aí?
Nós temos também dentro da igreja pessoas que estão vindo na igreja, mas não têm um relacionamento profundo com Deus. Segue a igreja de uma forma o quê? Bem religiosa. Não conseguem, vivem, vão à igreja, mas não conseguem se aprofundar. E esse capítulo nos ajuda muito a entender o que Deus quer de nós. E a primeira coisa que Ele deseja para que eu e você possamos ter um relacionamento profundo e duradouro com Deus é: faça todo esforço para obedecer e cumprir. Todos nós aqui sabemos também que ninguém aqui pode dizer: eu nunca pequei ou nunca mais eu vou pecar. Nós queremos viver assim, mas aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí, pastor, o que nós temos que fazer? O texto nos fala: faça de tudo para poder, faça com todo esforço para cumprir. Gente, nesse friozinho que a gente não está acostumado, está todo mundo aí, até eu tirei o paletó, vocês viram como é que, tirei o paletó do fundo do guarda-roupa, Tá todo mundo, tem gente que está de cachecol, aproveitou para tirar as botas dos armários, colocar as blusas, campanha de doação em Patinga tem que ser rápido, porque senão o frio vai embora, tem que ser assim, em uma semana, no máximo em 15 dias, eu falei, urgente, por quê? Porque senão o frio vai embora e nem adiantou a doação, E aí, nós, ao ver esse friozinho, vamos ser sinceros, vai trabalhar, vai acordar, eu acordo 6 horas para o trabalho, acordar meia hora antes para orar, dói até o osso, vai sair 7 horas, 6:30 para orar, que isso, pastor? É uma luta, mas o que o texto está dizendo, faça todo esforço para o quê? Cumprir. O reino de Deus é tomado como? Por esforço. Naturalmente a sua carne quer o quê? Ficar em berço esplêndido, deitado, pleno e tranquilo. E se possível acordar, e agora tem muita gente que trabalha em home office, falou glórias. Mas o fato é que nós precisamos o quê? Nos esforçar. É natural. Não é, queridos, às vezes você dá outra face. Não é natural, às vezes alguém vai tratar você mal e você tratar bem. Não é natural alguém que pisa no seu calo, você não pisar no calo dele ou dela. Não é natural, portanto a Bíblia fala, se esforcem. Queridos, o desafio para nós mantermos a nossa caminhada longa com Cristo e profunda é: se esforce. Eu digo para você sempre, não deixem de vir na igreja. Olha, sinceramente, eu respeito quem fala isso, mas eu não concordo. Pessoas que dizem assim, você está ruim, você não tem que vir na igreja não, isso é hipocrisia. Não, queridos, tem que vir. Não acho que tem pessoa que não está bem com Deus, não está firme, não pode ministrar, não pode pregar, não é isso, ela não tem condição de estar ministrando, mas na igreja, ela tem que vir mesmo, ela tem que buscar, que negócio assim, eu não sou hipócrita, não querido, Deus sabe que você não é hipócrita, Ele sabe que você está ruim, você pode estar fingindo para todo mundo, mas para Ele não adianta. E vamos ser sinceros, quando a gente está mal, não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Mas a gente consegue buscar sozinho? É mais difícil. A gente consegue entrar em oração, aleluias, em casa? Mais difícil. Quando a gente está bem, amém. Mas quando a gente não está, é assim. Queridos, o negócio é tão complicado que quando você está se esforçando, tudo vira contra. Você vai vir para a igreja, os meninos começam a passar mal, aí você tem menino pequeno, o menino faz cocô na hora de sair na fralda, aquela luta espiritual, o papagaio quer morrer, o cachorro começa a falar, dá uma confusão, que você começa a falar assim, meu Deus do céu, o inimigo está se levantando. Por quê? Porque muitas vezes essa é uma batalha espiritual, é isso.
pneu fura, né? Ou o pessoal fica lá na porta atrapalhando sua saída da garagem. Aí você fala, meu Deus do céu, quer saber, eu não vou na igreja hoje não, já perdi a bênção. Aí você não vai mais uma semana. Aí naquela semana, você briga até com a sua sombra. Aí você já estava ruim, você ficou pior ainda. E você fala, não, semana que vem nós vamos. Irmão, o diabo ouve isso, ele fala, então peraí, deixa eu arrumar uma pior para ele. E aí ele capricha. Aí alguém te liga, te xinga, alguém que estava te devendo não paga, aí você começa uma confusão, e você começa a brigar, e aí se bobear, você encontra alguém da igreja que te irrita, e você fala, naquela igreja eu não vou mais. Mas o que a Bíblia está nos dizendo? Se esforce. Diga para a pessoa que está do seu lado, se esforce. Queridos, é esforço mesmo. Tem dia que não dá vontade de vir na igreja? Não. Tanto é que hoje a igreja está mais vazia. Você reparou? O friozinho. Tem dia que não dá vontade, às vezes bate um desânimo. Às vezes você comeu uma feijoada, pesou. Você falou, nossa, Pai. Tem dia que você gosta do futebol, aí o jogo é na hora, né? Os caras não é crente, colocam jogo na hora de culto, misericórdia. Isso não é de Deus. Aí assim, coloca na hora do jogo, você tem luta com essa área, e aí você fala, Jesus, no meu caso é o galão da massa, e não sei o que, e tal. Gente, o inimigo é tão sujo que, gente, eu para cruzeiro só Jesus, né? Hoje o irmão de manhã colocou um chaveiro do cruzeiro do meu lado. Eu falei, olha o inimigo se levantando no meio do culto. Falei, depois o pastor joga na parede a chave e os irmãos se escandalizam. Meu irmão coloca do meu lado o símbolo do cruzeiro. Falei, o inimigo é sujo, né? Essas coisas. Mas diga para a pessoa que está do seu outro lado, diga assim, se esforce. Queridos, nós precisamos nos esforçar. Não ache que um anjo vai vir e vai falar, meu filho amado, vá para a igreja. Não ache que vai vir uma carruagem de fogo, vamos lá para a igreja da Lagoinha, uhul. Hoje o pastor tem que pegar para as crianças também, né? A segunda coisa está no verso 8, acompanha comigo aí. Verso 8 diz, mas apeguem-se somente ao Senhor. Vamos ler juntos? Mas apeguem-se somente ao Senhor. De novo. Diga a pessoa que está do seu lado, apegue-se ao Senhor. Queridos, a segunda coisa que esse texto nos mostra, para que nós possamos ter uma vida cristã duradoura e profunda, é apeguem-se somente ao Senhor. Olha, eu não estou dizendo que a gente não pode se apegar às pessoas. Não deve ser um problema isso, mas o nosso apego, e como o texto fala aqui, a palavra apegar-se é achegar-se, grudar-se. Esse grudezinho tem que ser somente ao Senhor. Porque eu, por mais que queiro muito acertar com vocês como pastor, e por isso que eu peço que vocês me orem sempre por mim, mas eu sou homem. A placa Lagoinha não deve ser o que deve apegar-se você ao Senhor. O seu irmão em Cristo não deve. Quantas pessoas, eu vou usar o louvor aqui como exemplo, né? Apegue o que? Ao baixo, né, Juninho? Está aqui. E o baixo vira o que? Deus. Tira o baixo, o irmão, eu posso falar que eu tenho liberdade, né? O irmão até desvia. Não tira o baixo do irmão não, senão misericórdia, o irmão fica até endemoniado. Por quê? Porque nós temos a tendência, agora é só do irmão do baixo? Não, queridos, olha para a pessoa que está do seu lado,
é dessa pessoa aí também. Vamos parar de falsidade e hipocrisia aqui. Nós temos uma tendência natural de apegar-se às pessoas e se esquecer-se do Senhor. Nós substituímos, nós trocamos, nós invertemos, nós colocamos no lugar. Nós somos, infelizmente, inclinados a fazer assim. Cobiçamos em casar com os valores proibidos deste mundo e cobiçamos adorar outros deuses no lugar do Senhor. Como Israel fez, nós também somos assim. E sabe qual é o segredo para uma vida cristã duradoura e profunda? A segunda é: apegue-se somente ao Senhor. Apeguem-se, grudem muito ao Senhor. Porque quando nós fazemos isso, nós conseguimos caminhar e prosseguir e vivenciar o que Deus tem. Quando nós substituímos Deus por coisas, por pessoas, por bênçãos, nós corremos um grande risco de nos aprofundar, de cairmos. Quantos de nós paramos de ir na igreja, paramos de buscar a Deus, paramos de congregar, paramos de nos alimentar espiritualmente, porque muitas vezes sofremos decepções, porque nossas respostas não foram atendidas, porque sofremos a perda ou algumas coisas que não aconteceram conforme a gente gostaria, e a gente fica mal. E às vezes, por mais que todos nós entendemos isso, mas quando nós colocamos as bênçãos acima do abençoador, nós corremos um grande risco de não nos apegar somente ao Senhor. Um filho que desvia, uma doença que não é curada, a casa que não chega, o lugar que desejávamos não acontece, então parece que a nossa fé vai embora. Mas Deus nessa noite diz para mim e para você: apegue-se somente ao Senhor. Talvez você esteja aqui e talvez sem perceber, ou talvez percebendo, apegou-se a coisas, mas essa noite Deus está dizendo: apegue-se somente a mim. Se você quer continuar a caminhada de vida, de vitória, de bênçãos que eu tenho prometido para todos os meus filhos, para que você possa viver na minha presença, apegue-se a mim. A terceira coisa está no verso 11, diz assim: dediquem-se com zelo a amar ao Senhor. A terceira coisa que Josué nos inspira aqui a aprender é: dediquem-se com zelo. É interessante perceber o tamanho que essa palavra se torna ao entender bem o que Josué estava dizendo. Em outras palavras, Josué está dizendo: olha, vocês precisam de ter tanto zelo e amar a Deus, porque esse é o segredo. Porque se vocês não fizerem isso, dediquem-se com zelo, em outras palavras, põe a sua alma em amar a Deus. Põe a sua alma, põe a sua intensidade em amar a Deus. É isso que está falando aqui. Porque Josué sabia que se o povo não fizesse assim, eles não conseguiriam virar-se contra o pecado. Eles com certeza iriam se contra Deus. Por isso Josué está dizendo, dediquem-se com zelo. Sabe, gente, nós precisamos de amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Quem aqui já foi adolescente? Levanta a mão aqui, quem passou pela fase adolescente. Tem os adolescentes aqui.
Você lembra quando você estava assim apaixonado? Você teve alguma fase assim? Meu Deus do céu, o negócio é intenso. Eu lembro quando eu estava namorando com a Nayara, e a Nayara morava, a casa dela era num lugar bem difícil para o ônibus que ia para a casa da minha mãe, né? Depois que a gente vinha do culto. Mas o amor, a paixão, tudo que eu tinha me fazia o quê? Ir até lá. A gente saía do culto no sábado à noite, chegava na casa da mãe dela 11 horas da noite depois do culto. E eu ia, levava ela, e eu ia embora a pé. Gente, num breu, que hoje se eu passasse eu falava assim, eu não ia namorar com ela não. Porque um perigo que eu olho e falo assim, Jesus amado, eu estava doido. Naquela idade, hoje você tem mais a razão. Antes é muita o quê? Emoção, pura emoção. Emoção pura. Passava lá, às vezes eu passava correndo. Andava 15 minutos correndo. Né? Vai eu correr hoje, uns 5 minutos já morri. Né? 15 minutos correndo, com medo de ter alguém que era um clube, um deserto, não tinha nem casa direito, e eu estava lá, chegava para pegar o ônibus, o último ônibus da noite, para chegar em casa. Havia o quê? Muita intensidade. Deus está dizendo assim para mim e para você, me busquem com muita intensidade. Sabe qual que é o problema de muito crente hoje, muito cristão hoje? Que a gente não busca Deus com intensidade. A gente administra a busca por Deus. A gente acostumou. A gente acostumou com o culto, a gente acostumou todo domingo, a gente acostumou com os louvores, a gente acostumou com a palavra, a gente acostumou com tudo. Mas Josué está dizendo, me busquem com toda a sua alma, com todo o zelo. O zelo aqui tem a ver com a alma aqui, no original. Então, Deus está dizendo, olha, você quer realmente me seguir? O segredo é, me busquem com todo o coração. Se jogue, se entregue, se lance aos braços do Senhor. Quando eu falo isso, eu me lembro das passagens bíblicas de homens, de mulheres que impactaram Jesus, não foram os religiosos com os seus protocolos, foram as mulheres, foram os homens que não tiveram nenhum problema em se jogar nos braços de Jesus, de lavar os pés com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, mulheres e homens que diziam, se eu apenas o tocar, eu serei curado. Homens e mulheres que se lançaram, pessoas que não tiveram aqueles cuidados que às vezes a gente tem, e é aquelas que se lançam, são aquelas que Deus mais fortifica e se sustenta na presença do Senhor. Deus quer te renovar nessa noite também. Talvez você está aqui, você é crente, você é cristão, você ama a Deus, mas o que tem faltado é buscar, dedicar com zelo a amar a Deus, é se entregar mais. Sabe, a gente acostuma com nossa correria do dia a dia, mas é hora de reavaliar quais são as prioridades, quais são o que a gente tem separado. Se você tem dificuldade, então estabeleça alguns propósitos a partir dessa mensagem. Não espere semana que vem, domingo que vem, não saia daqui convicto. Eu vou me dedicar em orar, eu vou me dedicar em buscar, eu vou me entregar. Se você precisa de se consertar com Deus na hora do apelo, corra do seu lugar e venha aqui à frente e se entregue, se reconcilie com Jesus. Nunca é tarde para nós recomeçarmos algumas coisas em nossa vida. Nesse domingo tão abençoado, Deus nos chama e Deus quer que eu e você possamos ter uma caminhada duradoura e profunda com Ele. Mas para isso, eu e você precisamos fazer todo esforço
para obedecer e cumprir. Apegar-se somente ao Senhor e dedicar-se com zelo a amar a Ele. Você quer isso? Eu quero. Você quer mais disso na sua vida? Eu quero. Deus deseja que essa palavra não seja mais uma palavra, mais um domingo ouvido. Eu sei que você está aqui, e se você está aqui, você quer começar a sua semana melhor. Ninguém aqui se dispõe a sair da sua casa dizendo, vamos lá, né, que der deu, tá bom. Você está aqui porque você tem um desejo. E então, diante dessa palavra, que ela seja uma palavra rema, revelada no seu coração, para que ela se torne vida e seja algo que você venha experimentar da parte do Senhor. Que Deus nos ajude. Fique em pé no seu lugar. Tem uma passagem bíblica, não de Josué, mas de Moisés, eu não me lembro mais o texto específico. E essa passagem me chama muito a atenção. E é uma passagem que conta que Moisés, se eu não me engano Moisés, se eu estiver errado alguém pode me corrigir, tá? Moisés estava diante de batalhas, e era necessário que ele ficasse com as suas mãos erguidas, para que Deus estabelecesse as vitórias. Chegou um momento que Moisés não estava aguentando, porque naturalmente a mão cansa, e ele então tem homens que seguram as suas mãos, para que ele continue com as mãos erguidas. O segredo da nossa vitória não está em nós, mas está no Senhor. Mas muitas vezes nós precisamos de pessoas que seguram as nossas mãos e nos ajudem a erguê-las, para que a gente possa se esforçar, para que a gente possa se dedicar com zelo, para que a gente possa viver o que nós ouvimos aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou nesse lugar nessa noite, mas Jesus falou com você. E quando Ele fala com a gente, não tem como dizer não para a sua voz. É um convite irrecusável. É aquelas coisas que quando a gente ouve, fala, faz isso para mim. Não tem como dizer assim, não vou fazer. Porque é Ele, é a voz dEle, suave, mas que faz ao mesmo tempo os montes tremerem. Por isso, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero fazer duas orações aqui nessa noite. A primeira oração é para você que está aqui, e que talvez esteja longe dos caminhos do Senhor. Ou você que está aqui, mas nunca entregou o governo da sua vida. Ou seja, que Jesus seja o Senhor, o dono das suas escolhas. No final das contas, você sempre que decidiu. E se você hoje quer tomar uma decisão pública e pessoal com Cristo, se você hoje quer entregar sua vida para Cristo, nós vamos orar juntos, mas você que vai decidir isso. Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Todos aqui podem colocar, por favor. E eu queria que você repetisse uma oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, todos, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero me entregar para Ti. Por isso, eu Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Jesus, entra em minha vida e faz morada, me salva, me perdoe, em nome de Jesus. E eu, que ando desviado, longe dos Teus caminhos, peço perdão, e eu quero, hoje, voltar para a Tua casa.
Eu quero morar contigo. Jesus, me receba de volta como um filho que o Senhor ama, em nome de Jesus.